Graça e paz, amados. Tudo bem? Amém. Hebreus capítulo 11. Hebreus 11. Aleluia. Deus é bom. Versículo 3. Isis, coloca na versão King James. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Pela fé compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra. Guarda bem isso. Por intermédio da palavra de Deus. E que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Então, o universo foi formado pela palavra de Deus, quando não se via nada ainda. Tudo o que foi feito não foi uma coisa que a pessoa viu, Deus viu e a partir dali fez. Não. Não tinha. E Deus simplesmente falou, a palavra falou, e as coisas passaram a existir. Só então foi que viu. Vamos ver isso lá em Gênesis. Observa só. Gênesis, no capítulo 1. Gênesis, capítulo 1. Agora, a versão revista atualizada, por favor, Isis. Na versão revista atualizada. Capítulo 1 de Gênesis, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. 2. E a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. 3. Disse Deus. Veja, Deus não viu. Deus disse. Deus falou. Olhe para cá. Deus não viu. Antes de ver, Deus falou. O quê? Ele poderia ter falado que via. Deus poderia falar que a terra era sem forma e vazia. Deus podia falar que havia trevas sobre a face do abismo. Deus podia falar um monte de coisa. Mas Deus preferiu falar aquilo que Ele queria que acontecesse. O que você fala quando as contas se avolumam em cima da sua mesa? Puxa, ficou silêncio. O que você fala quando alguém diz: ei, teu filho está fumando baseado. E tá. Não é mentira, tá. O que você tem falado? O que você tem falado? Quando você olha para a cadeira do seu lado e ela está vazia, e você gostaria tanto que seu marido, sua esposa, seu primo, seu tio, seu pai, sua mãe, estivesse aí do lado. O que você tem falado? O que você tem falado? Não, só tem eu de crente naquela casa. Aquilo é tudo possuído por demônio. Bando de demoniado. Não aguento mais. Você tem o que você fala. Disse Deus, haja luz. E o quê? Ele não falou o que estava vendo. Ele falou o que queria que acontecesse. Versículo 4. E viu Deus que a luz era boa. Ele só viu depois que... Enquanto ele não via, ele falou. No momento que ele falou, as coisas passaram a existir, passaram a se ver. Quando ele falou.
essa ideia da confissão da palavra, confissão positiva, ou o que você quiser chamar, não foi inventado por William Reagan. Não foi inventado por Smith Wigglesworth. Não foi inventado por Telly Osborne. E.W. Kenyon também não foi invenção dele. Foi invenção de Deus. Ele que começou com isso. Ele que começou com você falar e as coisas acontecerem. Durante muito tempo, eu vi a Gessiane aí sentada. Fica de pé, Gessiane, por favor. Isso. Eu vi a Gessiane sentada. Ali, ó, só ela e as filhas. Só ela e as filhas. Mas ela começou a falar a palavra. E o que aconteceu? Fica de pé, Mauro. Olha aí. Falou e acontece. A palavra foi, encontrou, ele recebeu, está aí do lado dela. Por quê? Porque ela perseverou em falar o que cria, não o que via. Podem sentar, queridos. Obrigado. Só um exemplo. O que você tem falado? A lei da fé, crê, fala, crê, fala, crê, fala. Mas muitos irmãos estão andando na seguinte lei: sinto, falo, sinto, falo, sinto, falo. Não estou me sentindo bem. Eu acho que hoje eu estou mal. Olha, meu amigo, eu peguei uma tuberculose. Primeiro, eles veem e falam o que vê. Minha carteira está vazia. Chega perto do caixa, aí vai passando, né? Aí começa o comentário, lá se vai meu dinheiro. Enquanto você falar o que vê, será isso que você terá. A lei da fé passa obrigatoriamente por você construir a sua vida com as suas palavras. Foi Deus que começou com isso. Foi Deus quem falou isso. Durante todo esse mês. Tema da ministração. Está esquecido. Fale e veja acontecer. Não é veja e fale. Não. Fale e veja acontecer. Olhe para a pessoa que está do seu lado, da direita, à esquerda, atrás, na frente, você, tudo mais, e diga: fale e veja acontecer. O nosso problema é porque nós estamos tão acostumados a andar no reino, ou no governo, ou no domínio, ou no que você pensar aí, dos sentidos, que muitas vezes nós não percebemos que estamos contrários à palavra. Ô pastor, e eu vou negar aquilo que eu sinto? Não. A Bíblia não manda você negar o que sente. A Bíblia não manda você negar o que vê. A Bíblia manda você falar o que crê. Você tem duas opções. Ou fala que é pobre, 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 do mavé, 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 como diz a música lá, né? Ou fala, eu sou muito rico. A palavra de Deus diz, você é curado. Mas o médico mostrou lá no diagnóstico, caso está grave. Tu não vai ver muito tempo, não. Sandra, fica de pé, Sandrinha, por favor. Vira para a igreja. Pode ficar virado para a igreja, isso. Isso. Coisa linda do Nilvan. Olha só a alegria dele. O cara se animou todo agora. Os médicos disseram, você está com câncer. O diagnóstico disse, você está com câncer. Tudo mostrava que ela estava com câncer. Os sentimentos dela, você está com câncer. O que ela sentia no seu corpo, você estava com câncer. Mas ela abriu a boca para falar o que cria. Ela abriu a boca para dizer, pelas pisaduras de Jesus, eu já fui curado. Olha ela aí, completamente curado. Por quê? Porque não falou o que via. Ela falou o que cria.
O que você tem falado? Eu não gostei muito daquele culto, não. O culto estava frio. Ah, bem, palavra do pastor, né? Uma espada de 2 gumes e a fera, não, comprida e chata. Você tem o que você fala. Durante anos, eu vivi na minha vida falando o que eu via, falando o que sentia. E o que aconteceu? Eu não prosperei. Eu prosperava de acordo com aquilo que eu via, de acordo com a situação. Eu crescia de acordo com a situação. Ou seja, não havia diferença nenhuma entre eu e a pessoa que nunca nasceu de novo. Você sabia que tem que ter uma grande diferença na vida daquele que nasceu de novo? Ou diz que nasceu de novo? E na vida daquele que nunca recebeu Jesus? Detalhe, o que não recebeu Jesus, pelo menos pode ter essa explicação, não é justificativa, mas explicação de dizer também, eu não tenho essa palavra dentro de mim. Mas você, quando você nasceu de novo, o Espírito veio morar, habitar dentro de você. A palavra de Deus se tornou seu alimento. A palavra de Deus se tornou como seu respirar, se tornou a sua vida. Então, por que falar aquilo que você está vendo, ao invés de falar aquilo que a palavra de Deus fala dentro de você, aquilo que você está crendo? Deus falou e as coisas foram acontecendo. Deus disse e as coisas foram acontecendo. Por que você não pode falar a mesma coisa? Ah, pastor, mas olha, é Deus, né, pastor? Falando de Deus, né? A gente não. Deus, Ele pode tudo. Deus, tudo é possível para Deus. Pois bem, Deus veio à terra em figura humana e disse, tudo é possível ao que crê. Tu é crente? Vou dizer de novo, tem que repetir isso. Deus, aquele para quem tudo é possível, tá certo? Veio a essa terra em figura humana e falou numa linguagem que todos nós poderíamos entender. Ele disse, tudo é possível ao que crê. A questão é, você está crendo? Desde pequeno me ensinaram isso. Tudo é possível para Deus, tudo é possível para Deus, e é mesmo, está certo. Mas não me ensinaram o restante. A mesma verdade que diz, tudo é possível para Deus, é a mesma verdade que diz, tudo é possível ao que crer. Então qualquer coisa está ao teu alcance, se tão somente você crer. Seja o que for, dentro da palavra, meu irmão, está ao seu alcance. Mas muitos de nós, andando por aquilo que vê, a gente diz, Deus vai te abençoar. Ah, Deus vai te abençoar. Ah, Deus vai me abençoar. Eu vou pedir a Deus para Ele me abençoar. E o pior não é esse. O pior é, eu vou ter que fazer isso para Deus me abençoar. Eu vou ter que fazer um sacrifício. Eu vou ter que fazer tal coisa para Deus me abençoar. Vamos quebrar isso hoje? Você não precisa fazer nada, porque Deus já te abençoou. E por que eu tenho que crer? Porque a fé, meu irmão, é como o braço que vai lá no âmbito espiritual e agarra o que Deus já deu e traz para o mundo físico, chamando as coisas que não são como se já fossem. É isso que a fé faz. A fé não move Deus. A fé move você. Vou dizer de novo. A fé não move Deus. Deus fez tudo, descansou, está lá sentadinho no trono. Fazendo o quê? Velando, vigiando, de olho, para que a palavra dele se cumpra. Amém. Que palavra? Tudo é possível ao que crê. Se a palavra diz isso, a palavra garante. Mas não está sendo possível para mim, pastor. Por quê? Porque você não está crendo. Há uma diferença entre crer e desejar. Há uma diferença em estar convicto e sonhar.
Eu vejo muitas pessoas falando de sonhos. Tudo bem, nada contra. A pessoa quer sonhar, desejar, anelar. Tudo isso é ótimo. Mas a fé não sonha. A fé é a certeza que já tem. O sonho é o desejo de ter. A fé é a certeza que já tem. Essa é a diferença. Eu vou dizer de novo. O sonho, escute bem, o sonho é o desejo de ter. Mas a fé é a certeza que já tem. Fé, certeza. Como está esta certeza dentro de você? Como está isso dentro de você? Pois é, pastor, eu falei, mas não aconteceu nada, porque não está crendo. Ministração de domingo passado. Ouvir e receber pela fé, não é verdade? A fé vem pelo ouvir. Não se pede fé a Deus. A Bíblia diz claramente, a fé vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra de Cristo, a palavra de Deus. Hoje fale. Ouviu, creu, falou. Ouviu, creu, falou. O detalhe é porque ouviu, mas não creu. Eu estava fazendo um gabinete hoje pela manhã. E uma das coisas que eu falei para a pessoa com quem eu estava conversando foi justamente sobre isso. Era garoto, né? Estava na sala de aula, e a professora explicando as coisas, explicando lá tal, e ela estava explicando algo lá. Então um gaiato da turma, né, que sempre ficava aqueles gaiatos, né, dizia, a senhora acha, moleque, 9 anos de idade, a senhora acha? Meu amigo, ela se virou, ela disse, pare de achar, você precisa ter certeza. Lembrei disso hoje. Tem muitos crentes que sabem, mas não têm certeza. Eles sabem que é curado, mas não têm certeza. Ou seja, são crentes que apenas sabem, mas não creem. Não é tudo é possível ao que sabe, tudo é possível ao que crê. Para que aconteça aquilo que você falar, dentro de você, já tem que ter a certeza, já foi. Quando Davi foi enfrentar o gigante Golias, em nenhum instante, Davi disse que era um gigante. Já notaram a história? Saul disse que era um gigante. Os soldados de Saul disseram que era um gigante. E era um gigante. Mas Davi não falava que era gigante, porque ele não falava aquilo que via. Na mente e na cabeça de Davi, quando ele pegou aquela pedra que começou a rodar aquela funda, eu tenho certeza que na mente dele, no coração dele, o gigante já era cadáver. Ou seja, antes dele derrubar o gigante, ele precisou derrubar dentro dele. Enquanto você não se ver curado por dentro, a cura não se manifesta. Ficou silêncio. Vou dizer de novo. Enquanto você não se vê curado por dentro de você, a cura não vai se manifestar. Porque quando você se vê curado por dentro, é justamente a certeza. Eu só estou em pé aqui, eu estou caminhando, porque eu criei. Falei, estou aqui. Senão estaria deitado na cama o tempo todo, esperando os 6 meses, ou os 5 meses, ou sei lá quanto tempo, até me sentir bem. Virada de ano, eu ministrei sentado. Vocês viram, né? Primeiro domingo, ministrei sentado. Mas de lá para cá, em pé. Eu criei, por isso falei. Lei da fé. Primeiro vem a certeza. Enquanto você não tiver a certeza, não vai acontecer nada. Pode falar à vontade. A uma pessoa falar sem crer tem o mesmo efeito de uma lata vazia. Mesma coisa, nada, só barulho. Não é teus gritos que o diabo se assusta. Não é
do quanto você está emocionado, que o diabo vai correr. Não. É do quanto você crê. Uma palavra veio ao meu coração agora. Mostre ao diabo que você está crendo. Vou dizer de novo. Mostre ao diabo. Por que eu tenho que mostrar para o diabo? Porque Deus já sabe. Deus vê teu coração, mas o diabo não vê. Por isso você tem que mostrar. E como é que eu mostro? Falando. Chega o pensamento. Teu filho não vai passar de ano. Teu filho não vai passar de ano. Ixi, um ano perdido. É o pensamento. Aí você abre a boca. Obrigado, Senhor. Meu filho é muito inteligente, é muito sábio, porque o meu filho, ele é uma pessoa de Deus, ele é geração ungida, ele é meu filho, ele é uma geração abençoada, e assim é. Pastor, mas é fácil falar, pastor, quando as notas assim do menino não estão assim, digamos assim, muito coloridas. Mas quando está muito colorido, aquilo que Deus fez, você vai falar o que vê ou você vai falar o que crê? Preste atenção, pai e mãe. A Bíblia diz que o teu filho e tua filha é geração abençoada. Ei, teu filho e tua filha é geração abençoada. Eles são poderosos na terra. Eles são poderosos. A Bíblia diz isso. Mas as notas não diz isso não, pastor. Pois é. Continue falando das notas vermelhas e se prepare para mais notas vermelhas. Você tem o que fala. Vocês estão entendendo até aqui, gente? Está todo mundo entendendo até aqui? Estávamos na chácara. Poucas pessoas na igreja. Um lugar difícil. Um lixão na frente da igreja. Colocavam animais mortos no lixão lá. E aquele odor vinha para onde? Para dentro da igreja. E por que não fechava as portas? Porque não tinha ar-condicionado não, irmão. Tinha que estar aberto mesmo. Mas eu falava o que cria. Neide falava o que cria. Cristóvão, Josiane, irmã Fátima, Lene, falávamos o que cria. Vocês são resultado da fé de pessoas que falaram e creram. Por isso vocês estão aqui. Fale o que crê. Não fale aquilo que você vê. Fale o que quer ver. Mas para poder eu falar e as coisas acontecerem, eu estou repetindo. Eu preciso crer. Mas para eu crer, eu preciso ouvir. Então, muitas vezes, você vai falar e não vai acontecer. Por quê? Porque você tem que estar falando para você. Falando e ouvindo. Falando e ouvindo. Falando e ouvindo. Até que a certeza corra. Mas muitos irmãos, homens e mulheres de Deus, eles falaram. Não viu acontecer, não funciona. Deus não quer. Há casos e casos. Existe coisas que nós não sabemos. Mistério de Deus. E aí se lá vai um monte de explicação que na verdade não explica nada. É muito mais fácil você dizer, não estou crendo nisso. Se você diz para mim hoje, pastor, eu creio um avião para Verbo da Vida Ceilândia. Oh, glória! Se você está crendo, glória a Deus. Mas se você me pergunta, o senhor está crendo nisso? Estou não. Eu não tenho fé para isso. A minha fé está com foco em outras áreas, não no avião. Pode ser que lá amanhã tenhamos o avião, se for prioridade para nós. Mas a minha fé está conectada, propriamente, está ligada, propriamente, meu irmão, naquilo que me é prioritário. Precisamos duplicar o número de membros dessa igreja. É nisso que está a minha fé. E quer saber? Você vai ver. Você vai ver. E sabe quem eu estou chamando à existência? Tua família. Digo, Senhor, olha, pode vir de todos os lugares. Tudo bem, mas eu quero a família dos que estão aqui. Eu quero a família dos que estão aqui. E vai vir. Por quê?
crendo, falando, crendo e falando. Salmos, abre lá, Salmos capítulo 33, deixa eu ver, Salmos 33, versão King James, Isis. 33, versículo 6. Salmos 33, versículo 6. Os céus foram criados mediante o quê? A palavra. Ele falou do Senhor. E todos os corpos celestes pelo sopro. Se você não sabe, todas as vezes que você fala, é o sopro que passa onde? Pelas cordas vocais, né? Sai pela boca. É ou não é? Todos os corpos celestes pelo sopro da sua boca. Ele falou e as coisas foram acontecendo. Ele falou e as coisas foram acontecendo. O que você tem falado? Ah, então já sei como é, pastor, agora eu sei. Então eu vou falar para ver se acontece. Não fala não, querido, você vai gastar saliva desse jeito. Você não vai falar para ver se as coisas acontecem. Você vai falar porque dentro de você já aconteceu. Você começa a se ver dessa maneira. Está todo mundo entendendo isso? Josiane, o nome dela é Josiane. Se você chama ela de Eduarda, de Carla, de Micaela, ela nem olha. Josi, olha ela, olha. Por quê? Porque quando ela era pequenininha, bem pequenininha, o pai e a mãe dela ficavam, Josiane, 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 e aquilo ela foi ouvindo, ó, Josiane, Josiane, Josiane. Antes dela aprender a falar, ela sabia que o nome dela era Josiane. Antes de aprender a falar, ela já se identificava, de tanto que o pai e a mãe falando, ficou ouvindo. É a mesma coisa, o princípio é o mesmo. Sarado, 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 sarado. Deus falando na sua palavra, sarado, sarado, e Deus falando, e vai falando, e vai falando. Vai chegar um momento em que a doença vai chegar, mas você vai simplesmente dizer, ei, chegou no lugar errado, eu sou sarado. Até que ponto as coisas vão acontecer? Até que nada entre na sua mente e no seu coração, a não ser aquilo que você está crendo. Todo mundo está me entendendo até aqui? Amém. Versículo 7. Ele recolhe as águas do mar num vaso, e dos abismos faz reservatórios. Toda a terra tema ao Senhor, tremam diante dele todos os habitantes do mundo. Pois ele falou, e o que aconteceu? De novo, ele falou, ele falou, ele ordenou, e tudo surgiu. Não seja um repetidor de informações daquilo que está vendo. Não, seja um criador com a sua palavra saindo da sua boca para que aconteça, mesmo que não veja. Mesmo que não veja. E as pessoas perguntavam, e aí pastor, como é que está a igreja lá, hein? Crescendo. E tinha 5 pessoas no culto do domingo. Eita pastor, que bênção, está crescendo. Dentro de mim, eu tinha certeza, a igreja está crescendo. Está crescendo. Dentro de mim. Ou seja, eu nunca ficava falando, não está difícil. Olha, o culto de domingo foi tão difícil, meu amigo, só tinha 5 pessoas. A oferta, bicho, misericórdia. Só eu dei oferta. Quem? Só o pastor. Todo lado, R$2. Mas eu não falava o que eu via. Ô Senhor, abre os olhos. Na sua vida, você precisa aprender a viver assim. Tudo pela graça vem pela fé. Tudo o que é da graça de Deus, ele se manifesta, ele vem, ele acontece, é pela fé.
Tudo. O que seja. Então, eu vejo muitas pessoas que elas simplesmente ouvem um médico dizer, tu vai morrer. Aí fica triste, chateado. Chega na igreja com aquela cara de jumento. Para os nossos visitantes, cara de jumento é um apelido carinhoso que nós damos àqueles irmãos que vêm com aquela cara comprida e chata. Aquele apelido carinhoso que a gente dá. Né? Então, olha só. Chega na igreja com cara de jumento, porque o médico disse que vai morrer. O diagnóstico disse que ia morrer. Aí alguém mostra a palavra. Diz, ei, Isaías 53, 4 e 5. Fala que você foi curado. Aí ele olha, se Deus quiser. Ou seja, ele crê muito mais na palavra do médico, ele crê muito mais no que diz o diagnóstico, do que no que a palavra de Deus diz. Quer ver um crente com cara de jumento? É crente que não está crendo no que Deus diz. Ele só está crendo naquilo que ele vê, ou naquilo que alguém falou para ele. Não, meu irmão. Você tem que entrar por essa porta? Só vai melhorar, só vai melhorar. Para acontecer, não. É porque já aconteceu. Cura não é promessa. Cura é fato. Cura não é promessa, meu irmão. Cura é fato. Deus não vai te curar. Você já é curado. Antes que a doença chegasse até você, Jesus ficou na frente, me dá, eu levo. A doença vinha até você. Aí Jesus se atravessou e tomou sobre ele. Antes que a pobreza chegasse até você, ele se fez pobre. Eu sou pastor de milionário, eu sou pastor de rico. Porque eu não ando por aquilo que eu vejo, eu ando por aquilo que eu creio. Meu irmão, se prepare, a abundância de Deus está se manifestando, crendo e declarando, crendo e falando, vai acontecer! Vai acontecer! Aleluia! Mas muitos de nós ainda ficam olhando para a despensa vazia. Ainda ficam olhando para a cartinha. Ninguém nunca recebeu aqui, eu já, então eu vou dizer. É assim. Consta em nossos registros. Não, vocês não sabem, gente, preste atenção para vocês saberem. Consta em nossos registros. Débito na loja tal, vai ter a loja direitinho e tal, e diz mais o valor. Né? No prazo de 10 dias, eu já decorei. Eu estou dizendo, no prazo de 10 dias, ficará disponível para consulta. No Serviço de Proteção ao Crédito, tracinho SPC. Vocês não sabem, nunca viram isso não, eu que estou dizendo. Aí a palavra Serviço de Proteção ao Crédito e o seu nome estão em negrito, que é para poder associar o negócio. Meu nome foi para SPC. Ai, meu Deus, e agora? Eu vou ter que... Jesus amado, eu tenho que arrumar um dinheiro emprestado. Eu tenho que falar com não sei quem. Eu tenho que falar com não sei quem. Eu tenho que falar... E aí você vai falando aquilo que está vendo. E você vai buscando recursos humanos. Quando você tem um pai que não empresta. Dá. Pastor, é conta dinheiro emprestado? Não, meu irmão, eu já pedi dinheiro emprestado muitas vezes. Mas eu ouvi a palavra, e ouvi, para que fé chegasse para mim, para não precisar pedir dinheiro emprestado, porque Deus não quer que você viva de dinheiro emprestado. Mas isso é tema para uma outra ministração, quando a gente estiver falando nessa área aí, tá bom? Porque como ninguém recebeu essa carta, ninguém nem sabe o que é, então não vamos falar outras coisas, né, tal, pronto. Mas a grande verdade é essa. De tanto que a gente está acostumado ao que sente. De tanto que a gente está acostumado ao que vê. Mas é preciso você se adequar às leis do reino onde você está.
No reino do mundo se anda pelo que sente. No reino de Deus se anda pelo que crê. Estão entendendo isso? Sempre é pelo que crê. Eu dizendo para essa abençoada que eu estava fazendo o gabinete hoje, eu disse, é fácil identificar onde é que está a tua fé. Pelo que tu está falando. No que ela falou, já identifiquei. Não estava alta. Muitas vezes, a nossa responsabilidade, é mais fácil a gente se refugiar na caverna do vitimismo, do mimimi, do tadinho. Quando fala tadinho, aí as lágrimas já descem. Oh, meu filho, que coisa, pois é, o negócio está sério. E haja falar o que vê, ninguém gosta de mim, ninguém me honra. Deixa eu dizer uma coisa agora que veio, uma palavra que eu estava ali, lá dentro, e o Senhor disse, fale isso. Eu vou falar. Ele disse claramente, não busque honra. Não seja um caçador de honra. Plante honra. E a honra será a sua colheita. Pronto, Senhor, está dado o recado, deixa eu continuar. Então, deixa eu te dizer, então, a coisa funciona dessa forma. Eu olho para Paulo e eu vejo ele falando de sofrimento, ele falando de coisas que tinha passado, ele falou que passou isso, passou aquilo, que passou muita coisa, e foi mesmo, muita perseguição. Ele sofreu naufrágios, ele passou um dia e uma noite em alto mar. Ele passou muita coisa, sem falar do que acontecia dentro das igrejas com uns abençoados que ele chamava de falsos irmãos. Era uma falsidade do tamanho do mundo. Diz. Mas eu gosto quando ele continua dizendo, mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Cristo. Ele diz, em todas estas coisas somos mais que vencedores. Ele falava o que cria. Ele falava o que cria. Só vai acontecer quando você falar o que crê. Eu vou dizer de novo, só vai acontecer quando você falar o que crê. Provérbios capítulo 18. Esse versículo é bem conhecido. Já ministrei tantas vezes aqui, nesse versículo. E por que você vai falar de novo, pastor? Pois é, aumento da tua fé. Vai ter que falar de novo. Provérbios 18. Aleluia. Aleluia. Versículo 20. Provérbios capítulo 18, versículo 20. Isso. Do fruto da boca, do fruto da onde? Do fruto da onde? Olha para a pessoa que está do seu lado e diz, meu irmão, a resposta para todos os teus problemas está bem debaixo do teu nariz, tua boca. É a resposta de problemas e também é fonte de problemas. Você escolhe. Do fruto da boca, o coração se farta. A língua faz todo o corpo responsável pelas consequências das palavras. Todo o corpo. Continua. Versículo 21. Versículo 21. A língua tem poder sobre a vida. Sobre a vida. Não é Deus. Não é o diabo. É tua boca. A Keila estava lá em... Cadê Keila? Keila, cadê você? Está por aí? Fica de pé aí, Keila. Pronto. Essa abençoadinha, pode sentar. Essa abençoadinha está lá em casa, pode sentar. Quando eu recebi o telefonema, lá em casa, olha, a sua irmã foi desenganada.
dos médicos. Olha, já 10 bolsas de sangue, entrando e saindo, no coágulo não ficava. Foi essa a notícia que eu recebi. Eu disse para Keila, que estava lá em casa, eu disse, Keila, se chega alguém aí, tu atende, porque agora eu não vou atender ninguém. Não foi, Keila? Entrei no meu quarto, fechei a porta e comecei a falar a palavra. Falar o que criar. Eu comecei a falar o que eu cria. Eu falava. E comecei a dar graças a Deus por aquilo que eu estava vendo que estava para acontecer. Então, quando eu terminei, eu mandei uma mensagem para o grupo da igreja, para o grupo da supervisão pastoral e para o grupo de professores, praticamente quase o mesmo teor, onde eu pedi oração. E, na verdade, eu pedi para que estivessem crendo comigo para a cura da minha irmã. Só aí que o pessoal soube como é que a minha irmã estava. Até então, não tinha falado para ninguém. A não ser para alguns irmãos. Mas, a partir daí que eu vi que eu precisava crescer em fé. Então, em seguida, eu falei para o diabo. Falei para o diabo. Eu disse, baixíssimo, derrotado, preste atenção. A minha irmã é curada. A minha irmã é curada. Ela não vai ser, ela é. E quer saber, diabo? Tu vai ver. Eu vou trazer ela aqui. Eu vou pagar do meu bolso. Eu vou trazer ela aqui. Vou pagar a passagem. Ela vai vir aqui e vai dar testemunho da verdade que é liberta. Ela é curada. Só que eu disse isso quando a notícia dizia que ela tinha sido desenganada. Eu falei o que cria. Você está sentindo alguma dor? Fale o que crê. Você está passando por necessidades? Fale o que crê. Você está passando por problemas? Fale o que crê. Deus não vai te dar vitória, não. Ela se manifestará de dentro de você para fora. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diz, fala o que crê. Olhe para quem está do outro. 6 pessoas, vai, 6 pessoas. Fale o que crê. Fale o que crê. Normalmente, vocês veem, né, seja no Instagram, no Face da igreja, no grupo do WhatsApp da igreja, às vezes eu estou falando uma coisa e aí coloca aquelas frases chamadas frases de efeito, frases de impacto, texto de impacto também é conhecido. E se coloca lá, e nós postamos o grupo de comunicação, que aliás está fazendo um ótimo trabalho. O grupo de comunicação, gente, é o melhor que tem, é o da minha igreja. Aí o que acontece? Eles estão fazendo um bom trabalho. Aí o que acontece? Eles fazem isso. E as pessoas veem aquelas frases, textos, e normalmente é uma coisa que impacta, normalmente é uma verdade poderosa, e a pessoa olha e diz, frase de efeito. Pronto. Se é frase de efeito para você, não passará de frase de efeito. Mas se você pega aquela palavra e traz para dentro de você, se você pega aquela palavra e traz para dentro de você, a ponto de gerar aquela convicção dentro de você, você vai ver o que aquela palavra vai fazer, não só na sua vida, como na sua família. Vocês estão entendendo isso, gente? Tudo é como recebe. Você pode estar aqui na igreja, ouvir essa palavra e dizer, nossa, que palavra boa. Eu também acho que é uma palavra boa. Eu acho que eu estou pregando bem hoje. Hoje eu não sei das outras, mas hoje eu estou bem. Olha, pode ser uma palavra boa, mas não vai passar disso. Quando for amanhã, como é que foi o culto? A palavra é muito boa, viu? Muito boa. Nossa. Ele falou sobre o quê? Ele falou a palavra. Sim, mas o quê? Ei, qual foi que foi? A fé. Falou sobre fé. Sim, homem, diz aí um versículo. Olha, estava tudo na Bíblia, os versículos. Eu olhei, saiu lá, está tudo na Bíblia. Não vai fazer a menor diferença. Você vai sair daqui do jeito que entrou, ou talvez pior. Se você quiser sair de maneira diferente do que entrou, melhor, recebe essa palavra.
Há uma diferença. Você pode estar aqui, nesse momento, e a tua mente está voando, está longe, está fazendo outra coisa, está com a cabeça no outro canto, está pensando no outro canto. Eu não estou falando só de hoje não, meu irmão, é qualquer dia de culto. Uma vez me perguntaram, qual o dia de culto de libertação da sua igreja? Eu digo, olha, é na terça, na quinta e no domingo. Pois olha, pastor, eu nunca vi uma igreja com 3 cultos de libertação numa mesma semana. Eu digo, pois é, lá é terça, quinta e domingo. Aí a outra que estava perto, olhou para a minha cara assim, aí disse, ô pastor, eu quero saber o seguinte, e qual é o culto normal? Terça, quinta e domingo. Aí a irmã disse, pastor, mas eu pensei que o senhor não disse que era culto de libertação? A Bíblia diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E todo culto onde é pregada a palavra, não importa a igreja, se é pregado a palavra, é culto de libertação. Então o que acontece? Voltando, o que é que você faz? Ouve e recebe. E fica ali meditando na palavra, meditando na palavra. Quando você estiver meditando na palavra, o Espírito que há dentro de você vai vivificar essa palavra dentro de você, a tal ponto que ela vai se tornar como uma só com você. Aí você vai acontecer. O quê? Bênçãos que nunca aconteceu na sua vida. Declara. Ou como eu gosto, quando Jesus começava as suas orações, já com a declaração de fé poderosa. O que é que ele dizia? Graças te dou, Pai, porque tu sempre me ouves. Ó, que maravilha de começar uma oração. Graças te dou, Pai, porque você sempre me ouve. E os crentes que eu vejo hoje? Oh, Senhor, tem misericórdia. Contempla a aflição do teu servo. Deus não está contemplando tua aflição. Deus está olhando para você. A Bíblia diz que os olhos do Senhor passeiam por toda a terra para mostrar para os justos. Como eu disse hoje pela manhã para a irmã hoje, dificuldades, querida, vêm para todo mundo. Situações adversas vêm para todo mundo. Problemas vêm para todo mundo. Vem problema para todo mundo. A questão é como você reage a isso. É isso que faz a diferença. Quando a tempestade chegou para Jesus, ele estava dormindo. Pensa aí, dormindo. Um monte de macho lá, gritando com medo, e ele lá, dormindo. Eu gostei de alguém que disse isso. E eu peguei isso. Pode ser uma frase de efeito para você, mas também pode ser uma verdade. A frase é, quem ora na calmaria, dorme na tempestade. Quem ora quando está tudo calmo, dorme na tempestade. Mas se você, na hora da calmaria, está tudo bem, tudo em paz, e começa, não se alimenta da palavra, não recebe a palavra, não está na palavra, quando chegar a tempestade, e vai chegar, aí você no instante vai correr. Para onde? Para dentro da igreja, vamos lá, pastor, me ajuda aí. Oh, glória. O que é que tu está fazendo? Estou orando em línguas. Sim, emergenciais, né? Aham. Não é assim não, irmãozinho. Você tem que ter o mesmo descanso e a mesma palavra na calmaria ou na tempestade. Tanto faz. Tanto faz. Se tiver a geladeira cheia, obrigado, Senhor. Abundância chegando na minha casa. E se a geladeira tiver assim que nem coco, né, toda branca, só com água dentro? Obrigado, Senhor. Suprimento das minhas necessidades chegando. Muito obrigado. A mesma coisa. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz, meu irmão, quem confia no Senhor não vai se abalar. Quem confia no Senhor não se abala. Quem confia no Senhor não se abala. Meu irmão, quem confia no Senhor não se abala. Descansa, está feito. Quando Jesus disse está consumado, acabou. Aleluia.
Olha só, eu ia passar à frente, né, e a coisa, mas eu gostaria de ler, Isis, na versão King James, o versículo 22. Daí, ó, capítulo 18, versículo 22. Olha só que coisa linda. Eu quero os homens lendo isso aí. Vamos lá. Por favor, homens, é isso aí. Vamos lá. Cadê os homens dessa igreja? Os cabas machos. Ele só está falando dele. Olha de novo, irmão. Tem gente que está olhando assim. Vamos lá, meu irmão. Olha, meu irmão. Ele está falando. Vamos lá. Repara. Isso. Não, peraí. Eu não acredito que tem mulher falando isso. Não, é só para os homens. Só os homens. Vamos lá. Quem encontra uma esposa descobre algo excelente. Recebeu uma bênção especial do Senhor. Eu recebi! Isso! Agora chega perto de mim para falar da tua mulher, para tu ver. Chega. Chega perto de mim para falar da tua mulher. Vai ver só. Eu vou, num instante, vou lembrar você. Amém. Vamos lá, Isaías capítulo 55. Vou terminar. O primeiro vou terminar da noite. Já tem mulher dizendo, pastor, devia continuar lá no versículo, lá estava tão bonito. Calma, minha irmã. Os homens falaram isso. Algo excelente, bênção especial do Senhor. Agora, minha irmã, é o seguinte, você tem que mostrar com a sua vida que você realmente é bênção especial do Senhor. Eu vou dizer de novo. Se você gostou de ouvir seu marido falar isso aí, você, minha irmã, precisa ser exatamente isso que ele está falando. Ou seja, querida, é sua responsabilidade fazer cumprir a palavra que saiu dos lábios do seu cabeça. Amém, queridos? Amém. Ixi, pastor, eu ia até ter um gabinete com o senhor, não vou ter mais não. Vou ligar para ela para cancelar. A grande verdade é, a gente não foge de gabinete. A gente brinca assim, está brincando e tal. A gente não foge do gabinete. Muitas vezes é necessário tratamentos. É necessário uma palavra mais específica, por isso veio o gabinete. Então, muitas vezes chega irmãos e digo, pastor, a mulher que Deus me deu, o caso está sério lá. Tá? Vamos conversar com ela e tudo mais. Isso é bom. E muitas vezes, glória a Deus, temos sido bem-sucedidos na vida de muitos casais. Não todos, porque não está no nosso querer. Está no comportamento e na decisão. O que o pastor pode fazer é simplesmente levantar placas, dar alguns conselhos, mas a decisão da sua vida não é de Deus, é sua. Amém. A decisão sobre a sua vida não é de Deus, é sua. Amém. Estão entendendo isso? Depende de você. Depende de você. Amém? Então, Isaías capítulo 55, revista atualizada agora, Isis, capítulo 55, versículo 10. É 10. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador, e pão ao que come, versículo 11, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Deus está falando aqui
o que acontece no âmbito espiritual quando você fala a palavra. Pastor, mas aqui é Deus, está falando de Deus, verdade. Mas lá em Efésios, no capítulo 5, no versículo 1, diz assim: sede imitadores de Deus como filhos amados. Se Deus fala, então eu vou falar também. Sede imitadores de Deus como filhos amados. Então, sabe o que quer dizer sede imitadores como filhos amados? Ou seja, traduzindo significa o quê? Tal pai, tal filho. Tal pai, tal filho. Meu pai faz assim, eu também faço. Jesus veio e cumpriu isso. Ele disse: olha, eu só faço aquilo que eu vi o meu pai fazer. Eu falo as palavras que ele falou. Então, cuide que da sua boca só fale palavra que Deus falou. Às vezes eu noto, Facebook, nas redes sociais acontece muito isso. Muito. E em alguns grupos de WhatsApp, acontece isso também. Particularmente eu não gosto. Vou dizer por quê. Tem lá: eis que esta semana muito dinheiro chegará na tua vida. Aí bota, digite amém nos comentários. Se você fizer isso no grupo da igreja, eu vou te chamar a atenção. Por quê? Porque você pode botar 1 milhão de améns no comentário e não vai acontecer por causa disso, não. Isso é propaganda enganosa. Dá até processo um negócio desse. É processo. Eu coloquei lá, disse amém, quando foi na hora, assim, olha, você falou lá, eu botei amém, está aqui, foi você que colocou o processo. Não aconteceu? Não, não é assim. Não é assim que funciona. Crendo e falando. Crendo e falando. Crendo e falando. Aqui diz, olha, claramente, olha, não voltará vazia. Então você fala a palavra. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa. Mas eu vou falar, pastor, até quando? Até que você já tenha certeza dentro de você. Até que você saia do saber e passe para o crer. Irmãos, eu vou dizer, eu perdi a conta de quantas vezes eu ia orar por alguns irmãos. E quando eu começava a falar, olha, irmãos, é em Isaías, capítulo 53, versículo, já sei, pastor, já sei. Nem deixava falar o versículo, já dizia logo, já sei. Aí eu disse, esse é o detalhe. O quê? Por você saber, como você não está crendo, por isso que eu tenho que falar. Mas eu estou crendo, se você tivesse crendo, você não estaria aqui. Ficava aí mesmo, você recebia. Não é verdade? Deixa eu explicar isso, porque eu acredito que temos novos na fé. Quando a gente chama à frente para receber cura, significa que a sua fé não é suficiente e você precisa unir a sua fé com o que está ministrando para receber a sua cura. Mas se você está crendo, não vem. Está entendendo isso? Se já está crendo, não vem. Fica aí. Porque você está crendo. Quando você vem à frente, aí chega aqui e a gente tem que falar a palavra. Por quê? Para gerar fé. E ela diz, e você vai ter que falar? Tenho. E pelo que eu estou vendo, eu vou ter que falar muito, porque a irmã sabe, mas não está crendo. Estão entendendo isso, gente? Há pessoas que sabem tantos versículos decorados. Eu lembro agora de um irmão. Eu era garoto e havia um irmão na igreja que eu congregava. Esse irmão, quando chamavam ele para ministrar, nossa, era a sensação, a gente já ficava tudo de olho. Por quê? Porque, irmãos, eu nunca conheci ninguém que soubesse tanto versículo decorado daquele jeito. Ele subia no púlpito sem Bíblia. Já começava daí. E ele falava os versículos. Ele falava 3, 4 versículos antes, 3, 4 versículos depois, dizia as versões, tudinho, sem olhar para a Bíblia. Incrível. Meu Deus do céu, todo mundo ficava boquiaberto. E podia ser, e tem mais, e normalmente não eram versículos exatamente em Atos ou em Romanos, não. Era no livro de Naum, no livro de Ageu, naqueles livros assim que tem uma certa dificuldade para achar. Exatamente, ele trava por aí.
E na versão tal não, e tal versão essa, e tal, e trazia uma palavra e a gente ficava todo mundo a gente ficava mais boquiaberto pelo conhecimento dele dos versículos do que propriamente pela palavra que ele estava falando. Porque realmente era um caso incrível. Só tem um problema, um pequeno detalhe. A vida desse irmão era um caos completo. Era uma bagunça completa. Ele não prosperava, era um problema no lar, era um problema com os filhos e tal. Direto, mas sabe aquela coisa assim, sem fim? Tantos versículos decorados, mas tão pouca convicção. Essa é a diferença. Eu vejo pessoas falando, leia a Bíblia, irmão, leia a Bíblia. Oh, irmão, já li a Bíblia toda 20 vezes, já li a Bíblia toda 25 vezes, já li a Bíblia toda 30 vezes. Amém. Olha, beleza, que bom, que bênção que você leu a Bíblia toda. A questão é, a tua vida está de acordo com aquilo que você leu? Está acontecendo na sua vida, fisicamente, literalmente, está acontecendo na sua vida. Você está vendo a manifestação daquilo que leu na sua vida? Aí, normalmente, é que é tudo da vontade de Deus, né, pastor? Normalmente é mistério de Deus. Deus tem seus mistérios. Não é todo mundo, não. Irmão, para que leu a Bíblia toda 30 vezes? A verdade é que a palavra de Deus manda você meditar. 3, 4 versículos, você fica ali meditando, alimentando o seu espírito com a palavra, alimentando o seu coração, trazendo o seu pensamento cativo, preso à obediência da palavra. É isso que faz a diferença. Mas se você passou o dia todo falando do Lula, Bolsonaro, Flamengo, Botafogo. Botafogo o pessoal até ficou quieto, não tem nem todo mundo. Deixa pra lá. Passa o dia todo falando de tudo, menos da palavra. Você não espera viver o que a palavra de Deus diz. Algumas pessoas precisam ouvir isso. Aí, por amor a elas, a gente vai dizer para todo mundo. Tá certo? Olhe para a pessoa que está do seu lado agora. Seja agora o office boy de Deus. O moleque de recado de Deus. Diz para essa pessoa, meu irmão, o teu sustento. Diga, o teu sustento não vem do seu trabalho. Diga, o teu sustento não vem da força das tuas mãos. Diga, o seu sustento não vem do governo. O seu sustento não vem da tua aposentadoria. Diga, o seu sustento vem do teu pai. Teu pai te sustenta. É Deus que é a sua fonte. Ei, é Deus que é a sua fonte. 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 Ele supre suas necessidades. Creia nisso. Fala isso. Creia nisso. Obrigado, Pai. Eu estava terminando. Eu acho. Deus é a sua fonte. Aí você está lá o dia todo, Deus é minha fonte, 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 Deus é minha fonte. Mas pastor, por que eu tenho que ficar falando? Convicção dentro de você. A convicção, ei, preste atenção. Você não está tentando convencer Deus, preste atenção nisso. Você não está tentando convencer Deus a te dar uma coisa que Ele já te deu. Aliás, recebe isso. Nunca peça a Deus aquilo que você percebe pela sua palavra que Ele já te deu. Tem casos que é para orar, tem casos que é para pedir, tem casos que é para agradecer, e tem casos que você tem que determinar. Amém? Aí, Deus é minha fonte, Deus é minha fonte. Deus é minha fonte. Aí naquele dia, houve um desconto no seu salário.
que já não é grande. O desconto, então, olha, quem crê não se abala, quem crê não se abala. Deus é minha fonte, Deus é minha fonte, Deus é minha fonte, Deus é minha fonte, Deus é minha fonte. Vira. Essa garota. Não, é que os exemplos que eu gosto de citar, eu estou aqui mesmo. Tudo bem, tem outros exemplos. Essa garota. O diabo quis roubar. Na verdade, ele roubou coisas que pertenciam a ela. O dinheiro que pertencia a ela. Mas ela creu e falou. Creu e falou. Está aí, ó. Amém. Tudo restituído. Amém. Creu e falou. É Deus que é a fonte. Ô pastor, então não preciso trabalhar. Disse o preguiçoso. Você trabalha, primeiro, porque a Bíblia manda você trabalhar. Segundo, você trabalha porque você precisa colocar para fora, você precisa externar as habilidades que Deus te deu. E isso se vê no trabalho. Ok? Vê no trabalho. Você trabalha porque você precisa abençoar pessoas. Estão entendendo isso? E é para isso que é o teu trabalho. E você deve ser uma pessoa convicta disso. E você trabalha também porque você não é preguiçoso. Eu não sou pastor de preguiçosos. Eu digo, eu não sou pastor de preguiçosos. Minhas ovelhas, todo mundo é trabalhador. Todo mundo é trabalhador. Eu sei, já tem gente pensando, o pastor está declarando isso pela fé. Mas se você crendo e falando, eu quero que o grupo de música venha aqui. Vamos ler o último versículo, eu acho. Agora eu acho, isso aqui eu não tenho certeza não, tá gente? Então, Marcos 11. Deus é bom. Vamos declarar a palavra cantada, só vai melhorar? Ó, escuta bem. Marcos 11, 23. Marcos 11, 23. Revista atualizada, perdão, desculpa. Porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser, tem alguém aqui? Como estavam conversando, então vou dar outra oportunidade. Porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser, tem alguém aqui? Então diga, se eu disser. Se eu disser. Não, diga, se eu disser. Se eu disser. Isso. Preste atenção agora. Porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar onde? Ou seja, não é apenas falar, é falar crendo. Por que é que eu tenho que repetir Deus é minha fonte? Porque você ainda não está crendo nisso, embora saiba disso. Você ainda não tem certeza disso, embora saiba. Porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, o que é que vai acontecer? Se alguém disser, todas as minhas contas pagas, muito dinheiro sobrando. Se alguém disser, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se alguém disser, pelas pisaduras de Jesus eu já fui curado. Se alguém disser, os meus filhos são herança do Senhor. Se alguém disser, crendo, assim será, conforme você crê. Vamos ficar de pé, irmãos. Aleluia, vamos adorar ao Senhor.